Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar desse tema que é a doença do século, né? A ansiedade tá presente aí na vida dos brasileiros, tá tendo uma demanda muito alta e eu que já sofri 5 anos de ansiedade e hoje me considero uma pessoa 90% curada, vim compartilhar com vocês as 10 perguntas que me trazem clareza quando eu sinto que eu tô muito agitada. Sabe quando a mente começa a correr e você sente que não tem mais controle sobre nada? Pois é, a ansiedade tem essa mania de distorcer a realidade. Mas com essas 10 perguntas que eu vou passar para vocês aqui agora, vocês vão conseguir se reencontrar com muito mais facilidade. Essas perguntas me puxam de volta para a realidade, para mim mesma e para minha verdade. A primeira pergunta é: o que de fato está acontecendo agora e o que é suposição minha? Muitas vezes a nossa mente, ela não reage ao que está acontecendo, mas o que ela pensa que está acontecendo, ou ao que ela acha que pode acontecer, porque a ansiedade, ela vive no futuro. Então essa pergunta te ajuda a voltar para o agora e perceber o que é real e o que é projeção da sua mente. Segunda pergunta: o que eu estou tentando evitar sentir? Às vezes a ansiedade é uma fuga. Se tem alguma coisa aí que você está evitando de sentir, que você está pulando de sentir, que você está tentando se distrair e você precisa voltar e de fato sentir aquela dor, porque às vezes a gente precisa sentir aquela dor para poder seguir em frente e não ignorar a dor. Ignorar a dor só vai fazer ela crescer, aumentar e o seu corpo acaba falando por si. Medo, tristeza, raiva, tudo isso precisa de espaço para ser sentido. Terceira pergunta: essa cobrança é minha ou aprendi a me cobrar assim? Será que é mesmo a sua voz exigindo tudo isso? Exigindo tanto? Ou é algo que você trouxe do seu passado, da sua infância, da sua família, da sua escola, dos seus amigos, dos seus vizinhos? A gente é composto por todas essas crenças, principalmente da nossa infância, que a gente nunca parou para se questionar. Mas saiba que nem toda cobrança é justa e nem toda exigência te pertence. Olha aí para dentro de você, o que é seu, o que é da sua família e vai devolvendo. É como se você fosse limpar a sua casa e você olha e fala: esse livro aqui é da minha mãe, vou devolver para ela. Esse enfeite aqui é da minha avó, vou devolver para ela. Ah, essa garrafa aqui é daquela minha amiga lá, vou devolver para ela. E você vai devolvendo essas crenças para os seus respectivos donos. Quarta pergunta: se eu pudesse falar tudo sem medo do julgamento, o que eu diria? Essa pergunta, ela libera a sua verdade. Nem sempre a gente tem coragem de falar tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente. Às vezes, quando o pensamento mesmo vem, a gente já reprime ele e fala: não, isso não pode ser dito. Mas às vezes você só escrever sobre isso ou falar consigo mesma sobre isso, não precisa ir lá falar com a pessoa, né, arrumar confusão, mas falar com você mesmo sobre isso e ser sincero com você mesmo. Quinta pergunta: eu estou me comparando com quem nesse momento? A comparação, ela é muito cruel, porque a gente sempre se compara com a vitrine dos outros e nunca com os bastidores. E quando você se compara com outras pessoas, você acaba se perdendo da sua própria jornada. Então é bom você se fazer essa pergunta, porque às vezes você está se comparando com alguém e você nem percebeu. Mas cada um tem a sua história, os seus ritmos, as suas crenças, as suas limitações e também as suas habilidades. Sexta pergunta: o que eu estou precisando, mas ainda não consegui pedir?
O que, hein? O que? Pedir para algumas pessoas é algo muito difícil. Às vezes por orgulho, às vezes por medo de incomodar. Às vezes a pessoa veio de uma infância em que ela nunca teve alguém e ela teve que resolver tudo sozinho, fazer tudo sozinho. E hoje em dia, às vezes o cenário até mudou. Ela tem alguém, mas ela já tem esse perfil de querer fazer tudo sozinha e não consegue pedir ajuda, ainda que ela tenha para quem pedir. Isso é uma crença. Nossa, quanto peso a gente carrega sozinha só porque não conseguiu pedir ajuda? Essa pergunta abre espaço para vulnerabilidade e isto é maravilhoso. 7ª pergunta. Isso que estou sentindo tem a ver só com o presente ou algo antigo também se mexeu? A ansiedade, ela puxa muito de gatilhos, né? Por isso que muitas vezes você se sente bem e do nada você não tá bem mais. Porque alguma coisa ativou o gatilho ali no seu cérebro e pode ser qualquer coisa. Esses dias eu tava no TikTok, tudo numa boa, e eu vi um vídeo que uma pessoa disse que foi roubada e me deu gatilho. Porque eu já fui roubada e foi um sentimento muito ruim, bem difícil de superar, e me deu um gatilho ali naquele momento. Mas como eu já percebi os gatilhos, eu já sei como me livrar de tudo isso. Mas às vezes o gatilho tá ali e você não percebe. Às vezes uma frase, uma atitude, um silêncio, tudo pode acabar acionando em você uma dor antiga. E quando você entende isso, você consegue separar o que é de agora e o que é memória emocional. 8ª pergunta. O que estou tentando resolver sozinha, mas talvez eu precise de ajuda? Não é fraqueza precisar de alguém. Às vezes a gente não vai dar conta sozinha e tá tudo bem. Eu aprendi que nessa vida a gente precisa de outras pessoas. O ser humano, ele precisa de outras pessoas para viver. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Tudo a gente precisa de um ser humano. Para que nossa casa tenha eletricidade, a gente precisa que tenha seres humanos, né, trabalhando por aquilo. Para que a água chegue até a nossa casa, tem alguém responsável pela água. Para que a nossa comida chegue até a nossa mesa, você for comprar comida no mercado, teve várias pessoas naquele processo para que aquele alimento chegasse no mercado, para que depois chegasse na sua mesa. Então a vida é assim, o ser humano é assim. Ele não é capaz de viver 100% sozinho e tá tudo bem. Isso não é fraqueza e é assim para todo mundo. E aliás, pedir ajuda é um sinal de inteligência emocional. 9ª pergunta. Qual é a pior coisa que eu acho que poderia acontecer? E o que eu faria se acontecesse? E aí? Essa pergunta, ela ajuda a colocar o medo em perspectiva. E quando você nomeia o medo em soluções, ele perde a força. E aí você percebe que o pior talvez ele nem seja tão insuportável assim e que você tem mais força do que imagina. E a 10ª e última pergunta: o que em mim está pedindo descanso e não solução? Nem tudo precisa ser resolvido agora. Às vezes você só está cansada e precisa descansar. E descansar também é um tipo de autocuidado, também é uma escolha. E essas são as 10 perguntas que eu me faço quando eu estou me sentindo muito ansiosa. Antes eu me sentia muito mais, então essas perguntas me salvaram por muito tempo. E você não precisa responder tudo hoje, tudo agora. Escolhe uma dessas perguntas, pensa sobre ela, escreva sobre ela e seja sincero com você mesmo. Às vezes a clareza que você está buscando não vai vir do mundo lá fora. Ela nasce quando você se escuta com calma e sem julgamentos. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa parar e respirar. E se você começou agora na jornada do autoconhecimento, eu vou deixar aqui embaixo
o link da jornada do autoconhecimento, que pode te ajudar com um passo a passo em tudo isso, se você estiver perdido. E é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!